Amém. Queria, antes da gente começar a meditar aqui junto, numa palavra que o Senhor colocou no meu coração, queria que a gente orasse. Queria que fechasse seus olhos aí mais uma vez. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Senhor se faz presente aqui, Senhor. Obrigado porque a gente pode sentir a Tua presença aqui e onde o Senhor está, Pai. Existe poder, Senhor. Onde o Senhor está, existe transformação, Senhor. Senhor, use essa palavra hoje, Senhor, para nos moldar, para nos mudar, Senhor, para nos acordar, para trazer despertamento, Senhor. Muito mais do que um simples entendimento intelectual, Senhor. Toca no nosso espírito, Senhor. Nos move, Senhor, para a direção que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Que a gente possa nos despertar, Senhor, porque nós sabemos que o tempo, Senhor, está curto, Senhor, e nós queremos cumprir aqui, Senhor, o nosso propósito. Queremos fazer que a Tua vontade, Senhor, seja feita aqui na terra, Senhor. Toma o Teu lugar aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queria começar lendo um texto. Está lá, Salmo 93, 1 e 2. Fala sobre o reinado do Senhor, sobre a sua majestade. Diz assim, ó: o Senhor reina e vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. A palavra é clara a respeito do reinado, né, da soberania do Senhor sobre a terra, sobre a criação, sobre os homens. E muitas vezes a gente confunde esse entendimento do Senhor é soberano com o Senhor ter o controle de tudo na terra, né? Será que o Senhor tem o controle de tudo na terra, no sentido de que tudo que acontece na terra é a sua vontade? Porque muitas vezes a gente usa essa frase, né? O Senhor está no controle. E eu sou um que uso, e é uma frase boa. Apesar de não estar na Bíblia essa frase, esse versículo, o Senhor está no controle, né? A gente entende, né, que o Senhor é soberano, Ele é rei, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, isso a Bíblia fala claramente. Mas o Senhor está no controle, não está na Bíblia, né? A gente traz isso para a nossa vida porque a gente entrega o controle nas mãos dEle, né? Mas o Senhor não está no controle de tudo que acontece na terra, no sentido que tudo que acontece na terra não é a vontade dEle, né? Senão Ele não ia nos ensinar a orar. Senhor, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Se Ele manda a gente orar para que a vontade dEle seja feita, quer dizer que a vontade dEle não é feita. Não é verdade? Senão ninguém precisava orar. E apesar de ser uma frase bonita e boa, o Senhor está no controle, muitas vezes a gente descansa no engano de que tudo na nossa vida, o Senhor está no controle, né? Que tudo na nossa vida que acontece, tudo que acontece nesse mundo, o Senhor está no controle. E a gente não tem nada que a gente possa fazer, porque o Senhor está no controle. E isso não é uma verdade absoluta. O Senhor está no controle quando a gente entrega o controle para Ele. Mas o Senhor não está no controle desse mundo, né? O Senhor não está no controle no sentido de que tudo acontece segundo a vontade do Senhor. Tudo acontece segundo o Senhor sabe. O Senhor tem uma presciência, o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas não quer dizer que a vontade dEle tem se cumprido conforme, às vezes a gente imagina. Não, aconteceu isso, era a vontade de Deus. Aconteceu uma tragédia ali, é da vontade de Deus. Peguei uma doença grave, é da vontade de Deus, né? E às vezes a gente descansa nesse entendimento, que muitas vezes é um engano, é um sofisma que nos faz paralisar, em vez de nos levantar a guerrear contra, né? Porque a palavra é clara, o mundo jaz do maligno, né? Ou seja, está debaixo de uma opressão do maligno. Porque se o Senhor estivesse no controle de tudo e Ele é bom, o mundo não estaria como está, né?
a gente talvez não estaria vivendo o que a gente está vivendo. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, pode parecer às vezes contraditório, né? Porque a gente ouve tanto, o Senhor está no controle. E não estou dizendo que isso está errado, né? Mas a gente precisa entender o que é esse controle, o que é essa soberania do Senhor. Amém? E muitas vezes o Senhor tem levado a culpa por gerações de coisas que Ele não fez, de coisas que não era a sua vontade, de coisas que Ele não planejou. Apesar de Ele ter a presciência, não era esse o projeto dele, né? E às vezes, por gerações, o Senhor tem levado a culpa de coisas que não tem nada a ver com Ele. E quando a gente começa a entender, né, que nós temos uma participação em tudo que o Senhor faz na terra, a gente deixa de se colocar como vítima de tudo e a gente começa a assumir o nosso lugar, né, de embaixador de Cristo, o nosso lugar responsável, porque a Bíblia chama a gente, eu e você, de cooperadores de Deus, ou seja, aquele que trabalha junto, né? E o Senhor conta com a gente não é simplesmente uma vítima das circunstâncias, ao contrário, o Senhor conta com a gente para mudar as circunstâncias, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho aí com você hoje, que a gente possa meditar e despertar para isso. Porque quando a gente coloca simplesmente o Senhor está no controle e a gente tira o nosso papel, né, nesse cenário aqui na Terra, a gente está se desarmando. Esse entendimento tira a nossa luta, né? E quando a gente não tem essa mentalidade de luta, mentalidade de guerra, a gente está desarmado contra as astúcias do inimigo, contra as armadilhas, contra as setas do inimigo. Porque a gente simplesmente descansa. O Senhor está no controle. Amém? O Senhor está no controle da sua vida, da minha vida. A gente entregou, a gente fez essa declaração de entregar para Ele, né? Eu estou dizendo que o sistema desse mundo, né, que muitas vezes que a gente se coloca nessas situações, não é a vontade perfeita de Deus se cumprindo. E a gente precisa ter esse discernimento, porque senão a gente só descansa nisso e o Senhor quer que a gente se levante. Muitas e muitas vezes eu fui despertado a isso. Na sexta-feira mesmo, né, a André foi orar comigo lá. Ela falou, olha, e ela orou comigo ali, eu não lembro as palavras exatas, mas ela disse assim, olha, o Senhor tem muita coisa para fazer, se levanta aí, né? Começa a orar, porque, o Senhor tem grandes promessas, vamos ficar aqui. Não, se levanta aí, ó, começa a orar, ela começa a orar em língua, se desperta para aquilo que o Senhor quer fazer, porque saber a vontade de Deus é metade da equação, é metade da equação da nossa vida com o Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer, né? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Não, né? Segundo a Bíblia, não. Quem vai ser salvo? Quem crer e for batizado será salvo, não é isso que a Bíblia diz? Então, só ser a vontade de Deus não quer dizer que isso vai acontecer, né? Quantas vezes a gente fala, não, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Eu já falei isso umas 100 vezes. Mas quantas coisas na Bíblia eram a vontade de Deus, Deus tinha deixado claro, olha, essa é a minha vontade. A vontade de Deus é que todo aquele povo que saiu do Egito entrasse na terra prometida. O Senhor falou isso, vou tirar vocês daqui, debaixo do jugo aqui de Faraó, vou atravessar vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. O Senhor tinha uma promessa clara para cada um daquele povo. E o que a Bíblia diz? Que eles não puderam entrar. Não é que Deus não quis, não é que eles estivam a palavra, não é que Deus tinha mandado. Eles não puderam entrar, e diz lá, por causa da incredulidade. Então, o Senhor tinha uma promessa, o Senhor era poderoso para fazer, porque quem faz é Ele, mas porque eles não creram, porque eles não se posicionaram com o devido entendimento, eles não puderam viver aquilo que o Senhor tem, né? E às vezes a gente está numa expectativa, o Senhor tem falado com a gente a respeito de restaurar sonhos, né? E eu creio que é esse o tempo, eu creio que realmente o Senhor vai fazer muitas coisas em pouco tempo, porque eu creio que existe pouco tempo. Mas se a gente não tomar a nossa posição correta, né, de filho, de embaixador, de sacerdote do Senhor, a gente não vai conseguir viver tudo aquilo que o Senhor tem. Porque o Senhor tem grandes coisas, mas Ele precisa contar comigo e com você, né? E por isso que a Bíblia chama de cooperadores, aquele que trabalha junto.
Tudo que Deus faz na terra, Deus faz através de alguém, sempre foi assim. Todas as alianças, né? Desde o início, Deus escolheu alguém, ó, agora é você, vamos lá. Né? Deus poderia ter feito tudo sozinho. Né? E por isso que eu digo, Ele é soberano para fazer, mas Ele, por amor, escolheu que a gente participasse das obras dEle. Amém? Então, Ele conta comigo e Ele conta com você. E por que a gente vive assim, às vezes, tão contrário a isso? E por que existe tanta resistência a isso? Né? E eu queria ler mais um texto aí, que é um texto que eu gosto de ler, que é um texto que sempre fala comigo, está lá em Salmos 115, 16. Talvez você já ouviu aqui eu falar sobre isso. Salmo 115, 16. Aquela versão ali, a mesma que a minha aqui, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. O que isso está dizendo? O Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, governa nos céus. Mas na terra Ele não governa? Diz que Ele deu a nós. Ah, mas isso então Deus não é soberano. Não, na sua soberania Ele escolheu dar ao homem. Isso quer dizer o quê? Que os céus são os céus do Senhor, mas a terra está sob a jurisdição humana. Você entende um pouquinho de direito? O Senhor falou, ó, a legalidade na terra foi dada a vocês. Eu dei a vocês, por isso que está essa bagunça. Não sei se a ideia foi boa, mas foi a ideia do Senhor, Ele quis dar, né? E Ele confiou lá desde o início, lá para Adão, ó Adão, você vai dominar sobre a terra, você vai dar nome em tudo, isso aqui eu estou confiando a vocês. E por causa do pecado, o inimigo usurpou isso. E por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E por isso que o mundo está como está. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas se Deus é bom, e Ele está no controle de tudo, por que a gente vê tanta coisa ruim? É por isso. Porque o Senhor confiou a terra a mim, a você, a todos os filhos de Deus, mas por causa do pecado, o inimigo tomou posse e ele usurpou aquilo que era nosso por direito. E por isso que a gente vive aqui uma guerra, né? E por isso que a gente às vezes fala, é uma guerra, e é uma guerra. E não adianta a gente se fingir de morto. Aqui, nessa terra, a gente vai viver uma guerra, porque é uma guerra territorial. Porque algo que era nosso por herança foi tomado por um inimigo. E a gente agora que se tornou filho de Deus, agora que o Senhor pagou de novo o preço para que a gente fosse restituído para o lugar de origem, a gente precisa guerrear para tomar posse do que é nosso. Porque não adianta a gente ter só a herança aqui, ó, é de vocês. Aí a gente chega e fala, ó, é nosso. Mas a gente precisa chegar lá e tirar o inimigo. Né? Como, às vezes, você compra uma casa em leilão, mas tem alguém morando lá. É a sua por direito, mas você tem que tirar o cara. Né? Precisar, você chama a polícia, seja o que for, porque muitas vezes alguém já tomou lugar. Né? Eu gosto daquele texto que Jesus é tentado, né? Eu também sempre leio ele, quando Jesus é tentado no deserto e o inimigo chega e fala, olha, se você o inimigo leva ele para o pináculo do templo para que Jesus visse todos os reinos da terra, e ele fala assim, ó, se você se prostrar, tudo isso te darei. Ele ainda diz assim, porque me foi dado. E Jesus não fala, mas quem falou que é seu? Né? Você já viu lá o Cidade de Deus, o Zé Pequeno, quando o cara entra lá na boca de fumo dele lá e fala, ó, como é que você entra assim na minha boca? E ele falou, quem falou que a boca é sua? Né? E ele rouba aquele negócio, uma frase famosa. Mas Jesus não falou, mas quem falou que é seu? Porque é dele. Porque ele tomou posse quando o homem pecou. Jesus podia falar, não, mas quem falou que é seu? Esse reino aí é tudo do meu Pai. Né? Porque apesar de o Senhor ser dono de tudo, a Bíblia diz que o Senhor é dono de tudo, Criador e dono de toda a terra. Ele deu esse direito legal para mim e para você. E quando ele deu esse direito legal para o homem pecou, o inimigo tomou esse direito. E por isso é uma guerra. E eu gosto disso, porque esse exemplo do deserto simboliza exatamente o que a gente vive aqui. E o Senhor venceu ele não falando que não era dele, porque ele sabe que era dele. E por isso que ele tinha que morrer. Hoje não é mais dele, é nosso, mas ele usurpou. E por isso a gente tem que lutar. E
por isso que existe uma guerra, e por isso que existe uma batalha. E por isso que muitas vezes a gente tem dificuldades no nosso caminhar com o Senhor. Por isso muitas vezes a gente tem dificuldade de chegar na igreja, porque existe uma batalha. E enquanto a gente não tiver esse entendimento, esse discernimento que a gente vive aqui na terra, por uma guerra, com uma guerra constante, muitas vezes a gente está apanhando e nem está sabendo. Essa semana aí eu faço jiu-jitsu, né? Eu sou professor também, dou aula. E estava lá na segunda-feira num treino lá com um rapaz que é talentoso, mas é iniciante. E quem começa no jiu-jitsu, às vezes tem muita vontade, mas faz muita coisa errada. Eu tomei uma joelhada no olho lá, nem vale isso, sem querer, né? Fiquei a semana toda com o olho roxo. Mas faz parte, né? Eu tenho que estar preparado. E a gente não pode estar, mesmo com alguém menos experiente, assim, nem vale isso no jiu-jitsu, né? Foi um acidente, acontece. Qualquer esporte de contato acontece. Mas a gente precisa estar sempre preparado nesse mundo, nessa vida, e entendendo que a gente está em uma constante guerra. Né? A gente está numa constante guerra. Por quê? Porque é uma guerra territorial. Porque apesar da vitória ser garantida em Cristo Jesus, a gente precisa lutar para que a gente possa materializar essa vitória. Né? A gente tem o direito da vitória, mas se a gente não entrar em campo, né? Se a gente não entrar no ringue e tomar posse daquilo que é nosso, a gente não vai viver aquilo que o Senhor tem. Tem uma história que é real, né? Lembrei aqui agora, não me lembro de qual desses heróis da fé antigos, que ele conta que ele foi visitar, né, uma senhora, e ela tinha lá um quadro, na casa dela, lá um quadro, um papel bonito. E ela fala, eu trabalhava muitos anos na casa de uma senhora, né, ela ajudava ali na casa, e uma senhora muito rica, milionária, tinha castelos e tudo. E a senhora, antes de falecer, ela me deu esse papel aqui, e eu fiquei tão honrado, achei lindo o papel, né, e eu fiz aqui uma moldurinha e coloquei no quarto. E era uma casa miserável, a viúva ali passava grandes necessidades. E o homem de Deus chega lá e fala, olha, isso é uma história real, tá? Isso aqui é um testamento. A moça não sabia ler, né? Isso aqui é um testamento. Essa senhora aqui, essa baronesa aqui, deixou para você aqui muitas coisas. Você é milionária. E ela vivia como um miserável. Muitas vezes a gente tem, eu não estou dizendo que a gente vai ser milionário, não é sobre isso, tá? Muitas vezes a gente tem direitos conquistados pelo Senhor na cruz. A gente tem legados que o Senhor pagou por nós, e nós simplesmente a gente saber que tem, a gente tem que se posicionar como. Né? Porque se a jurisdição aqui da terra está sobre nós, a gente tem que se posicionar como. A gente como igreja, a gente como indivíduo, né? A gente como pais de família, muitas vezes a gente se vê e vive como vítima das circunstâncias, como se tudo que acontece fosse a vontade de Deus acontecendo na nossa vida. Claro, Deus permite as situações, claro, Deus usa as situações para nos tratar. Não estou dizendo que você vai viver aqui uma vida sem problemas, pelo contrário, a palavra nos diz que nós teremos problemas, que nós teremos aflições, que nós teremos perseguições, e teremos até porque esse mundo jaz do maligno. Né? Então, a gente vai ter. A nossa meditação aqui não é que você não vai ter problema. Pelo contrário, você vai ter problema, mas você é mais do que vencedor porque o preço já foi pago. Você vai ter problema, mas você precisa entender que se você não se levantar em fé, crendo naquilo que o Senhor diz, crendo naquilo que a palavra diz, muitas vezes você vai viver debaixo de problemas que você não precisaria estar vivendo. Isso não tem a ver com a sua salvação, não tem a ver com... Se você entregou sua vida para o Senhor, você é salvo, mas tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer. E principalmente nesses últimos tempos, o Senhor quer restaurar a autoridade da igreja para viver aquilo que precisa ser vivido. Né? Não é simplesmente te colocar num lugar de honra. Isso o Senhor pode fazer, eu creio que Ele vai fazer. Mas é nós, como igreja, entendemos o nosso papel e nos posicionarmos para viver aquilo que o Senhor tem. É muito diferente do que a gente simplesmente, eu amo o Senhor e o Deus está no controle, o que acontecer, está acontecido. Não.
O que acontecer, a gente vai amar o Senhor. E se a gente morrer amanhã, amém, a gente está no céu, é bênção e está tudo certo. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter essa mentalidade de guerreiro. Porque se o Senhor, Mateus falou hoje aqui, né, a Bíblia diz que o Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos tirou debaixo de um jugo de escravidão e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Como o quê? Como guerreiros. O Senhor tem preparado um exército para essa última colheita, para esse último tempo, né, para que a gente possa avançar o reino. O Senhor conta comigo e conta com você. Escrevi um monte de coisa aqui, já não sei nem onde eu botei. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. A Bíblia diz que o Senhor veio, né, que Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Não com abundância, mas em abundância, cheio de vida. O Senhor veio para que eu seja cheio de vida. Vida e abundância significa isso, né? Às vezes a gente ouve alguém falando desse texto, poxa, então vou ter muita abundância. Tomara. Aí a gente pode querer ter, e é lícito, Deus não tem nenhum problema com isso. Mas a promessa é que Ele vem para que eu tenha muita vida. E a Bíblia diz que o inimigo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Essa é a missão do inimigo. Então, toda situação que eu me encontro, que eu estou me sentindo roubado, sendo destruído, ou quase morto, eu me levanto. Eu não posso aceitar isso como sendo, o Senhor pode usar essa situação para me tratar, e muitas vezes Ele usa, tá? Mas eu tenho que entender que nesse mundo que a gente vive aqui, a gente está debaixo dessas atuações. Senão a Bíblia não daria tantos alertas para a gente ser alerta, para a gente se vigiar, para a gente usar a armadura de Deus. Eu vou ler isso aqui ainda. A gente precisa entender que nem tudo que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Às vezes a gente pega uns versículos ou inventa uns versículos. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Isso não está na Bíblia. Esse versículo não está na Bíblia. Talvez você ache que esteja. Isso não está na Bíblia. Eu já vi um monte de gente falando. Não está na Bíblia. Você pode entender esse contexto. Deus sabe de todas as coisas. Claro, Deus é soberano, é rei, é o Todo-Poderoso, criou tudo. Mas acontecem coisas na terra que não são da vontade de Deus. Senão, como eu falei, o Senhor não mandaria a gente orar. Olha, ora para que seja feita a minha vontade, porque senão não vai ser feita. Né? Então, acontecem coisas na minha vida, na sua vida, que não são da vontade de Deus, que é o inimigo muitas vezes trabalhando. E se a gente toma para nós que, não, tudo bem, é a vontade de Deus. Né? Aconteceu uma tragédia lá, é a vontade de Deus. A gente descansa nisso. Porque se é a vontade de Deus, por que eu vou lutar contra a vontade de Deus? Não é verdade? Fiquei doente, é a vontade de Deus que eu fico doente. Então, eu não vou lutar contra a doença, porque se Deus quer que eu fique doente, eu não vou lutar contra a doença. Não é verdade? Às vezes a gente se coloca nisso, não, mas é da vontade de Deus, então vou... Se é da vontade de Deus, eu vou aceitar, só que a gente sabe que não é assim. Né? A gente luta contra a doença, seja com remédio, seja com médico, seja com oração. Se a gente está lutando contra, no fundo a gente sabe que não é isso, porque se a gente achasse que aquela coisa ruim era a vontade de Deus, a gente ia parar de lutar. Senão a gente ia ser desobediente à vontade do Senhor. E não é isso que o Senhor quer, né? Amém? O Senhor quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Significa ser o quê? Cheio de vida. Não significa ser sem problemas. O apóstolo Paulo, ele tinha vida e vida em abundância, cheio de problema, mas ele era cheio de vida. Ele era cheio de vida, ele era cheio de Deus, ele fala, olha, eu podia, por mim é melhor ir embora, mas eu quero ficar aqui, eu quero viver isso aqui, porque eu quero que o Senhor alcance vocês, eu sei que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Ele tinha um entendimento, um despertamento, que a gente vive aqui nessa terra, numa missão, né? Acabou de falar aqui, talvez você não seja um missionário em algum campo, ou com esse título, mas a gente vive nessa vida aqui com uma missão. Isso não quer dizer que a gente não possa usufruir de coisas boas, que Deus tem algo bom para a gente, eu creio que tem. Né? A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, o Senhor se importa em satisfazer, o Senhor tem prazer nisso. Qual pai que não tem? Né? Qual pai que não tem o prazer de ver o filho vivendo algo bom, tendo um sonho realizado? Isso é maravilhoso e o Senhor tem isso. Isso faz parte do pacote, mas isso não é tudo.
O tudo é, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino, nos chama de filho, nos capacita a viver os planos dele e nos faz guerreiros para que o reino de Deus avance. É só para isso que a gente está na terra, porque senão a gente ia aceitar o Senhor, no outro dia a gente estava na glória, ia ser bom. No outro dia a gente ia subir, ia ser uma maravilha, mas se a gente está aqui é porque o Senhor conta com a gente. E por isso que a Bíblia chama a gente de cooperador. Eu gosto disso, porque trabalha junto. Uma das palavras do Espírito Santo, né, o Paracletos lá, diz que ele é aquele que pega junto. Ultimamente tenho pegado bastante coisa grande. Já tentou pegar uma geladeira sozinho? Não dá, Pode até não ser muito pesada, mas não tem ângulo. Então, se você pega de um lado e o cara pega do outro, você consegue levar, E é exatamente essa analogia quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. É aquele que pega junto. Em algumas versões diz, é aquele que pega do outro lado. Isso é interessante, porque é exatamente isso. Aquilo que você não consegue fazer, ele vai pegar do outro lado e vai fazer. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho, e nem ele faz isso sozinho. E nem o Senhor faz a obra sozinho, por isso ele conta comigo e ele conta com você. Porque seria melhor, Às vezes a gente descansa nisso, Senhor, faz a obra. E o Senhor falou, não, meu filho, acorda que é com você. Às vezes eu oro, Senhor, faz essa obra, resolve essa situação. Não, vamos junto. Não é nem eu vou e você vai, é vamos junto, mas é bom demais que você vai junto com o Senhor. O que é melhor do que a gente ir com o Senhor? E nesse caminhar com o Senhor, a gente vai usufruindo da sua presença, a gente vai conhecendo Ele. Não é tão bom, às vezes, a gente tem que fazer alguma coisa difícil e vai com alguém. Às vezes nem precisa. Às vezes, sei lá, vou fazer compra, e, amor, vamos junto. Vamos nós dois. Nem tinha necessidade, mas é tão melhor ir com alguém. E o Senhor fala isso, não, vamos junto. Senhor, faz a obra aí. O Senhor, não, vamos junto. Vamos lá. É igual ontem lá, a Vitória foi minha ajudante, estava arrumando uma coisa em casa lá, um móvel, E deu foi trabalho, hein, ver. As 3 vezes eu falei, vou desistir desse negócio aí. Depois eu vi que ela falou, não, vamos acabar. Aí fui no Home Depot comprar um negócio lá. Aí não dava certo, falei, meu Deus, a Vitória, não, vamos que dá. E aí, uma hora ela falava, não, pai, deixa isso aí, de amanhã a gente termina. Não. Aí eu falava, não, vamos que dá. Mas é isso, por isso que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque às vezes você desanima, aí o outro fala, não, dá. Aí você às vezes está animado, aí o outro está desanimado, você fala, não, dá. E o Espírito Santo é esse, ele é o consolador, ele é o animador. A gente, poxa, Senhor, não dá mais. Senhor, não, vamos que dá. Vamos que dá, que a gente está junto. Vamos prosseguir. Amém? Então, a gente não pode mais tacar simplesmente essa responsabilidade do Senhor. A gente tem que assumir a nossa. Em tudo que acontece debaixo da terra, se está debaixo da nossa jurisdição, a gente tem responsabilidade. Sabe, até a morte, isso sempre é um assunto meio... A gente tem a tendência de achar assim, que existe uma fila, e quando chama o nosso nome, várias vezes eu pensei, quando chega a hora já era. Quem já pensou isso? Mas a Bíblia fala que quem honrar pai e mãe vai se prolongar os dias sobre a terra, não é verdade? E quem não honra, não vai se prolongar. Então não pode ter um dia determinado, porque vai depender se você vai honrar ou não. É sério, porque muitas coisas a gente entende como sofismas, não, quando chegar a hora, aí você vai se alimentar mal a vida inteira e vai falar que chegou a minha hora, que eu tive uma doença, talvez, Sim, a gente tem a tendência de jogar a responsabilidade para o Senhor. Eu lembro do próprio pastor Aloysio, um pastor muito amigo nosso, esteve aqui, muitos conheceram. Ele conta uma experiência dessa, que ele teve uma trombose, e estava realmente quase para morrer. Ele estava no hospital e ele conta uma história, não sei se eu vou contar os detalhes exatos, mas ele diz que ele viu um anjo lá. Ele tem muitas experiências dessa com Deus, E o anjo veio, para levar ele. Ele falou, não, eu honrei meu pai e minha mãe, eu quero ver meus netos, não vai me levar, não. E ele diz que no mesmo dia ele foi curado. Mas e aí, se ele não tem esse posicionamento, esse entendimento, será que Deus poderia levar, ele estava com o Senhor, estava tudo bem, não tem nada de errado com isso.
Mas você entende que um posicionamento correto, de acordo com a palavra do Senhor, pode mudar circunstâncias? Né? A gente precisa entender isso. Eu amo esse exemplo, porque é justamente isso. Então não é, Deus levou, nem sempre. Deus recebe os seus filhos, mas existem situações que não foi Deus que causou. Tem a história lá do rei Herodes, né, que ele começa a perseguir os apóstolos, e a Bíblia diz que ele prende Tiago, e ele mata Tiago ali, ao fio da espada, decapita ali Tiago, né? Decapita, tá certo? A Diana já me olhou ali, eu falei, é muito inglês, estou esquecendo o português, gente. Entendeu? Decapitou Tiago, entendeu? Eu pensei em inglês, como é que fala isso? E diz que o povo se alegrou, eles gostaram, e diz que ele prendeu Pedro, em sequência, né, na mesma sequência do texto. Diz que aí, assim que ele matou Tiago, prendeu Pedro também, Pedro era o próximo. E aí o texto diz assim, mas havia oração incessante pela vida de Pedro. Eu acho isso tremendo, porque uma vez eu ouvi uma mensagem sobre isso, né, o fator mais... Porque não diz que tinha sobre Tiago. Não estou dizendo que ele tinha que morrer ou não, isso a gente não sabe, mas pode ser que ele teve ali uma morte precoce, foi se encontrar com o Senhor, nada de errado. Mas pode ser que aquilo despertou a igreja a se levantar em intercessão. Opa, alguma coisa está errada, calma aí, gente. Já pegaram vamos começar a orar aqui, vamos mudar essa circunstância, vamos mudar essa situação. Porque o texto diz, mas... Ou seja, agora foi diferente. Pegaram e mataram. Calma aí, opa, vamos acordar, somos igreja do Senhor, vamos nos levantar. Começaram a orar e Pedro foi solto milagrosamente. Talvez aquela situação o Senhor usou para despertar a igreja. Então, nem a morte a gente pode encarar como um pré-determinismo no Senhor. A gente é responsável, gente. A gente é responsável como a gente vive, a gente é responsável como a gente corresponde às promessas do Senhor, porque se o Senhor promete que a gente pode ter longevidade, quer dizer que a gente pode alterar essa data aí, né? É claro que o Senhor tem presciência de tudo, o Senhor pode saber, né? Mas a responsabilidade tem que ser minha e tem que ser sua. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus, e entender que aquilo que Deus quer fazer na minha vida tem a ver comigo, sim, depende de um posicionamento meu. A obra quem faz é o Senhor, mas se eu não me posicionar, quantas pessoas na Bíblia o Senhor chamou e as pessoas não corresponderam ao chamado? Saul é um deles, ele falou, acabou, Saul, seu tempo aqui passou. Existia um chamado, existia uma unção de rei sobre ele, mas porque ele não correspondeu, ele perdeu aquele tempo. Né? E a gente não pode falar, não, mas era a vontade de Deus tirar aquilo dele. Não. Senão Deus não teria ungido ele rei, né? Senão Deus não teria o chamado para ser rei. Amém? Estou falando para caramba. Queria ler lá em Efésios 6, 11 a 16. Estamos já aí caminhando para o final. Quero só que esse entendimento esteja bem vivo, né? O Senhor sempre me desperta isso. A assumir a minha responsabilidade como filho dele, como embaixador de Cristo. Efésios 6, do 11 ao 16. Aqui, carta aos Efésios. Texto conhecido aí sobre batalha espiritual. Diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo tem ciladas e a gente tem que estar preparado, é o que o texto está dizendo. Carta à igreja, tá? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Ou seja, a nossa luta é espiritual. Mas existe uma luta contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Gente, isso é uma guerra, é isso que o texto está falando. Ó, vocês estão numa guerra, se prepare, se revista. Existem aí príncipes malignos, existem hostes, né? Existe um exército contra você. Então se prepara aí, né? Se prepara aí para sair na mão com esses caras todos aí, porque eu estou com você, é isso que o Senhor está falando. Né? Você vai ficar firme, mas você tem que se preparar, se revestir, é isso que o texto está falando. Então, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui tem a maneira como a gente vive, ó. Vestido a couraça da justiça, calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha aí, a fé nos protege, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos inflamados, o maligno lança pensamentos, o maligno lança setas, o maligno lança situações. Existem situações que vão contra você que não é Deus fazendo, não é a vontade de Deus na sua vida. Existem situações que você precisa entender, que você precisa se levantar em guerra, defender, tá? Porque existem muitos pensamentos que vêm na nossa mente que a gente, se a gente não vigiar, a gente entra nesses pensamentos, a gente recebe esses pensamentos como se fosse uma verdade, a gente começa a ser abatido e destruído. Por isso que a Bíblia diz que ó, o escudo, ele protege contra os dardos do maligno. O maligno lança dardos. Se você estiver na fé, você defende. Ó. Vem uma situação, vem um pensamento, você é um derrotado, você vai lá, defende. Entendeu? Alguém fala para você assim, você não consegue montar um móvel. Estou brincando, Diana. Estava no meio da montagem lá, Diana, meu filho desiste disso, você está muito estressado. Estou brincando com ela, falei, amor, estou brincando, eu sei que eu estava estressado mesmo. Estou só botando pilha. Mas existem pensamentos, existem palavras, existem situações que vêm contra você, que você precisa se levantar contra. E não aceitar simplesmente, Deus está no controle. Não, se você não se defender e não se levantar, né? Claro, Deus é misericordioso, Deus sempre nos alcança, a gente erra, o Senhor, sua misericórdia se renova a cada manhã. Não estou tirando aqui a soberania de Deus, quando Deus quer fazer, Ele faz, né? Mas a gente não pode simplesmente descansar nisso, né? Simplesmente aceitar todas as circunstâncias da vida como sendo a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A gente tem armas. O Senhor nos armou para viver nesse mundo, né? E se o Senhor nos armou para viver nesse mundo, quer dizer que a gente vive numa guerra, né? Que ninguém vai sair armado por aí, né, com roupa de guerreiro, simplesmente para cuidar do jardim, né? Se o Senhor nos armou, nos deu armas poderosas e espirituais, é porque a gente vive numa guerra. Existe uma batalha acontecendo nesse exato momento aqui, né? E em todo o tempo, em todos os momentos, na sua casa, várias vezes, existem situações, problemas, irritações, né? E quando a gente, o objetivo da nossa meditação aqui, a gente está alerta a isso. Porque existem situações que começam a acontecer e às vezes eu paro e falo, calma aí, alguma coisa aqui não está batendo. E aí eu começo a orar e muitas vezes a situação se resolve. A irritabilidade passa, né? Às vezes o diálogo entre o marido e a mulher está acontecendo alguma coisa, um fala uma coisa, o outro entende outra, né? E o que é isso? É uma guerra. Muitas vezes é uma guerra, nem sempre é uma guerra, né? Então a gente precisa estar aí alerta e entender, calma aí, alguma coisa está errada aqui. Para ali, ora, repreende com a autoridade que foi te dada como igreja do Senhor e a situação vai mudar. Amém? Queria ler mais um texto aqui para a gente encerrar. Podia pedir para o Mateus aqui me ajudar aqui, né? O pessoal do louvor aí. Está lá em Hebreus 11, 32 a 34. A gente precisa
nos despertar, né, para essa verdade, que existe uma guerra, que o Senhor conta comigo, que o Senhor conta com você. Existem muitas promessas do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para nós como igreja do Senhor. Só que, infelizmente, essas promessas não acontecem automaticamente. Não é simplesmente, se for, como eu falei, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E esse texto, ele ilustra bem isso. Hebreus 11, 32 a 34. Diz assim, ó. Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé, né? Conta as histórias dos homens de Deus que venceram por fé. E aqui diz assim, ó, que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, né? Deus falou, tem tanta coisa para falar desses homens de Deus que venceram, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Uma vez esse versículo me chamou muita atenção, né? Porque diz assim, ó, diz grandes feitos, né? Fechou a boca de leão, apagou o fogo, escaparam da espada, venceram o exército, mas no meio desses grandes feitos diz assim, ó, alcançaram promessas. Alcançar promessa é para herói da fé, é isso que o texto diz, né? A gente sempre descansa, não, Deus prometeu, Deus vai fazer. Mas o texto diz aqui, ó, esses homens de Deus alcançaram promessa porque eles foram heróis da fé, porque eles creram, porque eles foram até o final, porque eles não desistiram, porque eles entenderam o que o Senhor tinha. John Bevere, lá em um dos seus livros, né, ele diz assim, ó, que Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. E às vezes a gente, poxa, mas Deus sabe a minha necessidade. Mas se você for pensar, todos têm necessidade de salvação, não é verdade? Mas quem vai ser salvo é aquele que crê. Tiago lá diz, né, não pense aquele que duvide que receberá coisa alguma do Senhor. Não é nem uma coisinha de nada. Então Deus responde à fé, a gente tem que se posicionar em fé, a gente tem que se levantar. Senhor, eu creio naquilo que a Tua Palavra diz. Eu creio que o Senhor me fez mais que vencedor. Eu creio, Senhor, que por mais que eu passe lutas nesse mundo, Senhor, eu sou Teu filho, eu sou embaixador de Cristo. Eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou avançar como igreja, porque o Senhor tem essa expectativa minha e sua. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Eu queria que o Espírito Santo hoje nos despertasse a essa realidade do céu. A gente está debaixo de guerra, gente. Existe uma guerra nesse mundo. Mas isso não é uma má notícia, porque existe uma declaração, uma certeza da vitória. Só que a gente precisa guerrear. Apesar de existir uma certeza da vitória, a gente precisa entrar no ringue, a gente precisa lutar. A gente precisa usar as armas que o Senhor nos deu, para que a gente chegue em pessoas que o Senhor quer que a gente chegue. Existem pessoas presas nesse mundo pelo inimigo. Existem pessoas, às vezes, na nossa família que estão presas pelo inimigo. E a gente precisa entrar em guerra, em batalha, nas regiões celestiais, em oração. E as nossas armas são poderosas em Deus, como diz na palavra. São poderosas em Deus para vencer sofisma, para derrubar principados. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai, como Tua igreja, Senhor, como Teu exército, Senhor. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Senhor, a nos levantar como guerreiros e guerreiras do Senhor, Pai.
para viver, Senhor, os seus sonhos, os seus propósitos. O Senhor tem sonhos, Pai. O Senhor tem restaurado sonhos aqui, Senhor, e a gente precisa se levantar, Senhor, para que esses sonhos venham a se cumprir, Senhor. Porque alcançar promessa é coisa de herói da fé, é coisa daqueles que creem, Senhor, e prossigam em crer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, Senhor é o nosso ajudador, nos leva a essa consciência, Senhor, de guerreiros e guerreiras, Senhor. Que a gente se levante, Senhor, que a gente não deixe mais o inimigo roubar, matar e destruir, Senhor, na nossa vida, Senhor, no nosso meio, Senhor. Porque o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, onde a gente se levante, Senhor, onde o inimigo trema diante de nós como igreja do Senhor, Pai. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É eles que se escondem atrás de portas, Senhor. Porque a sua igreja tem autoridade, porque toda a autoridade foi dada ao Filho, Senhor. E nós somos o seu corpo aqui na terra, Senhor. Nós somos a sua noiva, Senhor. Nós somos o seu exército, Senhor. E nós avançamos como igreja do Senhor, Pai, para que se cumpram os teus propósitos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tudo tem que se levantar contra os teus filhos aqui, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Que toda enfermidade que tem se levantado, Senhor, como embaixadores de Cristo, Senhor, eu declaro que sejam curados agora em nome de Jesus, Senhor. Caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Toda circunstância que o inimigo levantou contra os teus filhos, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Entra com providência agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, eu sinto que o Senhor está despertando aqui de novo em algumas pessoas. A intercessão já havia morrido. E eu creio que o Senhor vai começar a te despertar, a ter um novo mover de intercessão pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua família. Vem, Senhor, restaurando a nossa consciência, Senhor, dessa autoridade que temos em Ti, Senhor. Querido, vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor aqui. Canta crendo na autoridade que o Senhor te deu sobre cada circunstância. Essa responsabilidade, isso é uma coisa tão séria, né? A responsabilidade da gente como corpo, de viver a plena vontade do Senhor. Amém. Eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Em tua presença, Pai. parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Que eu luto minhas guerras, Sim, tua eu luto presença. minhas guerras, assim que eu luto 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 minhas guerras.
sinto, Mônica, você está falando no meu coração assim forte, Espírito Santo. Existe um mover do Espírito que vai te levar a clamar, sabe? Eu vejo os rios de água viva fluindo, 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 fluindo. E toda intercessão vai fluir. Algo do alto, algo do Espírito. E essa própria intercessão vai te trazer força, vai te trazer renovo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que cada um de nós possa estar vivendo, suportando, aguentando, Senhor, achando que tudo isso é normal e que Senhor, a gente deve viver todos esses probleminhas, Senhor, esses pensamentos, essas opressões, que são, na verdade, Senhor, artimanhas do inimigo. Em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos que já caiu por terra. Já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. Toda dificuldade, Senhor, de entrar na Tua presença, Pai. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus toda dificuldade de se prostrar, de se entregar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos o fim de toda essa resistência maligna na vida de cada um aqui. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche mim, até transbordar, derrama sua glória, derrama Deus, resistência vai cair por terra em nome de Jesus. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Senhor, eu preciso mais de Ti. Pai, como foi pregado aqui, Senhor, tomar posse novamente de tudo aquilo que o diabo roubou, Senhor. Queremos tomar, Senhor, posição, Senhor, na guerra, Senhor, para conquistar aquilo que o Senhor já conquistou nas regiões espirituais por nós, Senhor. Queremos repreender, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Repreender toda dor de cabeça, toda enxaqueca, em nome de Jesus, toda Senhor. Gastrite, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda saúde mental, em Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos todo ataque nessa área de saúde mental do nosso meio. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de ansiedade, fora em nome de Jesus. Todo espírito de pânico, em nome de Jesus, Senhor. Oh, todo tormento noturno, toda insônia, em nome de Jesus, nós te damos uma ordem agora fora do nosso meio, em nome de Jesus. Toda confusão mental, Senhor,
Quando os teus filhos se colocam na tua presença para orar, Senhor, todo turbilhão de pensamento, toda ansiedade que é lançada pelo maligno, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda distração, Senhor, todo empecilho que é colocado, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que somos livres em Ti, somos livres para Te adorar, Senhor. Livres para Te adorar, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti para entrar na Tua presença, para quietar o nosso coração, Pai. Para interceder conforme a Tua vontade. Nós dependemos de Ti para interceder, para orar segundo a Tua vontade, Deus. Vem, santifica a nossa oração, purifica a nossa oração, que não seja fruto só da nossa ansiedade o tempo todo, Deus, mas seja um clamor do Teu coração, por todo aquele que precisa, por todo aquele que precisa. Queremos, Senhor, estar disponíveis, queremos ouvir Tua voz, queremos ouvir o clamor do Teu Espírito, queremos ser tocados, queremos ser achados por Ti, disponíveis, Senhor, queremos ser achados, Tua presença, quebrantados, queremos mais. Queremos mais de Ti. Vem e toma o Teu controle em mim. Vem e toma o Teu controle em mim, Senhor Jesus. Queremos ser achados por Ti, Deus. Queremos ser achados, disponíveis. Queremos ser achados por Ti, Deus. Queremos ser achados, disponíveis. Abre os meus ouvidos. Preciso ouvir Tua voz, eu preciso, Senhor. Abre os meus ouvidos, Deus. Preciso ouvir Tua voz, Deus. Preciso. Qual é o clamor do Teu coração? Que eu preciso saber. Eu preciso me mover, Deus. Qual é o clamor do Teu coração? Que eu preciso saber, que eu preciso me mover, Deus. Queridos, tantas vezes na nossa vida de oração, nós somos o centro. E a gente fica ali só tentando melhorar a nossa qualidade de vida, porque a gente sabe como é bom estar na presença do Senhor. Mas existe um clamor do coração do Pai. E esse clamor tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com aquilo que Ele te criou, tem a ver com os seus dons, tem a ver com os seus talentos, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer para te usar.
Tem a ver com a intercessão, que é só você que vai interceder por aquela pessoa daquele jeito. Às vezes é o teu filho, que é só você que vai orar assim. E o Senhor quer te levantar. Existe um clamor no coração do Pai. E Ele te chama, Ele te chama para fazer parte desse sonho. Oh, existe um clamor no coração do Pai e Ele te chama. Existe um clamor no coração do Pai e Ele te chama, minha filha, vem me servir. Querido, o agir do Espírito Santo em nós, ele vai muito além da gente mesmo. Quando o fluir do Espírito Santo vem sobre nós, ele nunca é para você mesmo. Esse é um fluir que transborda. Se ele transborda, é porque é para o outro. Toma essa responsabilidade em nome de Jesus. Você foi chamado, você foi feito para transbordar, porque não se trata só de você, se trata do outro. Não é o nosso conforto, não é a nossa satisfação que está em jogo, mas é o cumprimento da vontade do Senhor. É o cumprimento do teu propósito, de quando você for encontrar com o Senhor, Ele poder falar: muito bem, servo bom, fiel, que fez conforme a minha vontade. Obrigada, Espírito Santo. Senhor, eu quero profetizar uma semana diferente, uma semana movida, chacoalhada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E toda aquela intercessão que estava lá, Senhor, esquecida, que o Teu Espírito possa trazer de volta e possamos viver para o Teu louvor. Para a Tua glória, Deus. Oh Senhor, Sidney, o Senhor está falando ao meu coração. Sidney, busca essas águas mais profundas, Sidney. O Senhor quer falar tanto no teu coração. O Senhor me fala que você é um homem de direção, que Deus te dá direção, Deus te dá visão. Deixa o Senhor falar com você. Abre os teus ouvidos, se coloca à disposição na manhã, naquela manhã, quando você toma o seu café, deixa Ele falar com você. Tem tanto que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Precisamos, Senhor, nós precisamos estar atentos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu agir, Senhor. Porque existe um mover que vem da sala do trono de Deus. Esse rio, ele vem até cada um de nós, trazendo vida, vida em abundância, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra sobre cada um, sobre cada família.
Faz, Senhor, o teu querer, que esse vento nos coloque exatamente onde devemos estar, Senhor, em nome de Jesus.